O deputado federal Capitão Alden protocolou um requerimento de informações para que o Ministério da Justiça explique as alterações nas equipes da Polícia Federal que atuam em grandes investigações, como os casos do Banco Master e das fraudes no INSS. A iniciativa ocorre após o Ministério solicitar a devolução de policiais federais cedidos ao Judiciário, medida que delegados da PF interpretaram como uma tentativa do governo de prejudicar os trabalhos do ministro André Mendonça no STF. Ele é relator dos dois inquéritos. O deputado argumenta que as trocas ocorreram em um momento sensível e que os casos envolvem crimes graves contra a administração pública e o sistema financeiro, exigindo transparência. Rodolfo, pelo que eu tinha entendido, essa requisição de retorno dos policiais que estavam lotados em outros órgãos valia para toda a administração federal, exceto para o STF. Mas talvez não seja exatamente isso. Isso? Tem uma suspeita de em relação a um delegado especificamente, um agente, que está no gabinete do André Mendonça já faz muito tempo, está ajudando ele nessas investigações. Então, se não houvesse um receio em relação às principais investigações do país, aí não tinha nem por que a Associação dos Delegados da Polícia Federal ter expedido uma nota falando sobre o risco disso aí. O Lula até fez um discurso, acho que foi em abril, falando publicamente sobre isso, dando a entender que ia puxar todo mundo para combater o crime organizado. O que é um discurso esquisito, né? Aliás, quase todos os discursos do governo Lula são esquisitos. E esse que o Lula vem tentando fazer em relação ao crime organizado é muito pouco crível, né? Desde lá da Operação Contenção no Rio de Janeiro, o Lula tinha falado aquela bobagem lá de que os usuários também são tão culpados quanto os traficantes. Aí, dias depois, ocorreu a Operação Contenção. O governo Lula tentou reagir com críticas a essa operação, só que ela foi popular, porque nem sequer houve registro de nenhum civil ferido naquela operação. E aí, depois, o governo Lula adotou esse discurso de que tem que combater do ponto de vista financeiro. Aí veio a Operação Compliance Zero, que tinha esse espírito, né? Tem esse espírito, mas aí a Operação Compliance Zero agora também acabou se juntando com a do Banco Master, e é assim que ela está no STF agora. E aí, olha, tudo ficou muito sensível sobre essa questão. Semana passada, a gente falou aqui nos nossos programas todos, no portal do Antagonista, na revista Cruzoé, o ministro Gilmar Mendes foi vocal contra a Operação Compliance Zero, comparou com a Lava Jato. E aí o ministro André Mendonça defendeu ali no julgamento sobre a prisão do pai do Vorcaro e o primo do Vorcaro também, defendeu a operação, disse que não é Lava Jato, que está fazendo tudo certinho e preservou, inclusive, a decisão de prisão preventiva dos parentes do Vorcaro. Conseguiu ali a maioria da segunda turma, entre outras coisas porque o Toffoli não está votando sobre esses casos, porque ele foi o relator original ali do caso do Banco Master no STF, não conseguiu sustentar, tomou um monte de medida muito maluquinha ali, botou sigilo total, tentou mandar em quem que ia ser o perito da PF para organizar as provas, deu bronca também na PF, tentou botar também as provas depois para a PGR, tomou um monte de decisões que ninguém conseguia entender direito até o momento em que ele teve que deixar a relatoria do caso, reconhecendo que era sócio oculto de uma empresa que negociou com o Banco Master lá naquele resort Itaiaia. Esse é o histórico todo aí do STF. Então, assim, tudo que que está em volta dessa investigação do Banco Master é muito suspeito. Então, qualquer decisão que altere, por exemplo, como essa aí do governo federal, as pessoas envolvidas na investigação, é óbvio que vai levantar suspeita. E aí caberia ao governo federal tomar muito cuidado com essa questão. Quando uma associação de delegados publica uma nota para chamar a atenção para uma investigação aí, uma mudança na investigação que pode prejudicar o rumo das questões, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É o que está colocado aí. O ministro André Mendonça hoje ele surge como esse esteio principal da investigação do Banco Master no país. E aí, isso é inédito, porque entre os implicados
dessa história, tem 2 ministros do STF, entre os potenciais implicados. O Alexandre de Moraes, que foi com quem tudo isso aí começou, né? Porque hoje a gente fala muito do Jacques Wagner, do Ciro Nogueira, do Flávio Bolsonaro, mas a primeira suspeita que surgiu em relação a essa história toda aí, do ponto de vista das autoridades brasileiras, foi em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque a mulher dele tinha um contrato milionário, inédito, com o Banco Master. Então, qualquer coisinha que acontecer qualquer mudança de investigador, qualquer instrução, qualquer decisão judicial, vai, obviamente, chamar muita atenção e tem que chamar muita atenção mesmo. E a gente vai ter que prestar atenção a tudo. Agora eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui e olhar pelo outro lado, né? É óbvio que quando você está com uma investigação rodando, uma troca de pessoal tende a atrapalhar. Você perde informação, quem estiver entrando vai ter que se familiarizar com a história, enfim. Tem um monte de coisas que acabam atrasando o andamento da investigação. Mas o certo seria que você pudesse confiar que a troca não representaria uma perda de uma interferência. Uma perda de capacidade de investigação. Uma perda de capacidade de investigação. Não ia ser uma espécie de sabotagem. Uhum. Só ia ser uma perda momentânea ali de velocidade, né? Vamos dizer assim. Sim. E por outro lado, a gente teve até o caso do ministro Alexandre de Moraes, durante toda a investigação da tentativa de golpe, que, enfim, ele trabalhou para criar sua própria força policial lá dentro. Sim. Ele mandava na força policial. Sim. Não tinha sem intermediários, né? Não deveria ser assim que funciona. Então, Madá, parece que a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Sair os investigadores cria suspeita, ficar os investigadores cria suspeita, porque parece que a Polícia Federal perdeu aquela imagem de ser também completamente blindada contra as interferências aí de quem tiver interesse, né? Eu acho que tem uma questão que é o diretor-geral da PF ter tomado uísque com o Vorcaro, né? Aí eu acho que fica muito difícil. Ele, o Procurador-Geral da República, essa operação contra o Jacques Wagner foi feita com ordem expressa de não avisar o diretor da Polícia Federal e nem o Procurador-Geral da República. É um nível de contaminação. Deu uma travadinha. Madá deu uma travadinha. Mas deixa eu completar. Completa enquanto isso o que eu queria completar é porque, assim, entre os vários elementos dessa investigação, tem um despacho de fevereiro do ministro André Mendonça que impôs sigilo, como já estava... O STF agora ele tem um novo regime de sigilos, né? Desde o meio do ano passado. O presidente ainda era o Luiz Roberto Barroso, e eles impuseram 4 níveis de sigilo. E aí o nível de sigilo máximo é o que o Dias Toffoli impôs ali na origem do processo do Banco Master no STF. Ninguém pode... o sigilo máximo é o seguinte, só sabe o juiz, só sabe o relator. Só o Toffoli sabia. E aí o relator ele pode ir abrindo... inclusive, isso envolve, inclusive, os advogados da causa. E aí o que aconteceu agora, né, nessa semana passada aí? Eu estou contando o mais próximo agora, depois eu volto nessa história de fevereiro. O ministro Gilmar Mendes, ele surpreendeu o André Mendonça, né? O André Mendonça não estava preparado para receber esse pedido de vista devolvido. Então o Gilmar Mendes colocou o pedido de vista ali e falou, olha, eu estou devolvendo aqui, vou votar sobre o pai do Vorcaro, vou votar sobre o primo do Vorcaro. E aí o Gilmar Mendes reclamou que ele, próprio Gilmar Mendes, colega de STF do André Mendonça, não teve acesso a todos os detalhes. E o próprio o Nunes Marques também falou isso. Mas por que isso aconteceu? Porque existe agora essa prerrogativa do relator no STF. Ele pode impor o sigilo, inclusive para os seus pares, e mostrar só na hora que ele achar que é conveniente, para não atrapalhar a investigação. Em fevereiro, o André Mendonça ele impôs um limite de sigilo para as investigações do Banco Master que diz respeito àqueles agentes que estão envolvidos na investigação. E excluindo, inclusive, os seus superiores. Então, esse é o clima da investigação do Banco Master no STF.
O diretor-geral da Polícia Federal, ele não precisa ser avisado de cada descoberta dessa investigação. E quem colocou esse impedimento foi o ministro relator responsável, André Mendonça. Então, assim, para ter um nível, assim, para ter uma ideia do nível de relevância dessa história e digamos, do cuidado que o André Mendonça está tendo com as informações que estão sendo investigadas sobre o Banco Master. E a gente voltou com a Madá. Madá, vamos lá, completa a sua observação. Eu não sei em que ponto que caiu. Começa tudo de novo, Madá. A gente... Melhor. Não, então vamos começar de novo, porque assim, a questão do pessoal emprestado da Polícia Federal, a estrutura toda das polícias brasileiras já é um problema, a estrutura toda de investigação. Aqui a gente tem poucos tipos de polícia. Em outros países, nos Estados Unidos, tem quase 100 tipos de polícia. Então, não fica isso de empresta para cá, para o gabinete dali, empresta para não sei onde. Não, tem um cara que é daquela carreira ali. Ele fica lá é o lugar dele. Não tem essa coisa do empréstimo. A pessoa trabalha na força policial e ok, é ali que ele fica. Até para vigia de prédios públicos e tudo. Mas, enfim, o que a gente tem aqui e que fala, será que ele é suspeito? Ele não querer que tire a Polícia Federal de dentro do gabinete dele, por que não pode trocar? Ele quer fazer igual o Alexandre de Moraes, que criou ali uma investigação privada que era só dele. A grande questão que nós temos agora é que o diretor-geral da Polícia Federal tomava uísque com Vorcaro. O procurador-geral da República tomava uísque com Vorcaro. A operação do Jacques Wagner foi feita expressamente eles não sendo avisados. O nível de contaminação que o Banco Master chegou é algo inédito, até para os nossos padrões de corrupção. O Banco Master comprou quem ele pôde comprar, e ele comprou todo mundo que estava à venda. E era muita gente, muito lugar. Na política, eles não vão conseguir empurrar para um específico. É só gente muito só doidinho, né? A ala psiquiátrica dos pets de político, esses aí vão acreditar que é de um lado só e o meu não tem nada. Mas pegou gente em tudo que é canto, pegou fora da política também, pegou dentro das polícias, pegou gente que foi afastada de Receita Federal, Banco Central, pegou gente até em igreja, na Igreja da Lagoinha, tem na milícia, tem bicheiro, tem gente enrolada com sabe-se lá o quê. É uma mudança de estratégia. Antes a gente via que a corrupção no Brasil era feita com o pessoal passando dinheiro por meio das campanhas, né? Das campanhas políticas. Nos casos todos anteriores, o pagamento de empreiteira, de JBS, de tudo era para campanha. Só que os mecanismos de vigilância das campanhas melhoraram muito. E apareceu esse novo esquema. Em vez de campanha, eu te dou um apartamento, eu faço um contrato privado, eu faço isso, eu faço aquilo. É o novo jeito da corrupção e que passou fora do radar por muito mais tempo.